sobre conservantes, conservadores de alimento. Mas claro, eu vou usar a minha colinha para contar a história da conservação de alimentos para vocês. Eu sou a Maressa, sou engenheira de alimentos, me acompanha nessa viagem ao tempo maluca. Bom, tudo começou em 1769 a 1821, quando Napoleão Bonaparte ofereceu um prêmio para quem descobrisse uma maneira de conservar os alimentos. Era um prêmio de mais ou menos 12 mil francos, que mais ou menos deve ser uns 50 mil reais na época de hoje, traduzindo para a época de hoje. E aí o prêmio era porque as tropas, eles ficavam fracos, porque durante as guerras o alimento estragava, acabava e as tropas ficavam sem alimento. E aí ele precisava desenvolver um método de conservar esses alimentos mais tempo para as tropas. Foi então em 1802 que o francês Nicolas François Appert ele descobriu que se você colocasse carnes, legumes dentro de um vidro hermeticamente fechado, ou seja, retirando o ar, fechasse com uma rolha de cortiça e aí então colocasse numa água fervendo a 100 graus Celsius, esse alimento podia durar até 1 ano. Então, ele ganhou o prêmio de Napoleão Bonaparte. Alguns meses depois, esse francês até publicou um livro com as suas técnicas de conserva. L'art de conserver, dépendante de conserver. Ok, vai. O nome do livro era A Arte de Conserva, da Técnica de Conserva de Substâncias Animais e Vegetais. 3 meses depois, um inglês decidiu aprimorar essa técnica, porque o vidro ele quebrava, ele não era muito funcional e ainda era pesado. Então ele aplicou essa mesma técnica nas latas e aí surgiu o alimento enlatado, que não necessariamente precisa de conservantes químicos, porque o próprio processo de você colocar o alimento na lata, fechar retirando o ar, colocar para pasteurizar, que hoje a gente tem as autoclaves, que são, na verdade, que vai aplicar a temperatura para os alimentos dentro da lata. E aí, aplicando essa temperatura e depois refrigerando, o seu alimento tá livre de contaminantes. Também temos outro francês na história da conservação de alimentos. Os vinhos franceses, após alguns meses nos navios, até chegar ao seu destino final, estavam chegando com gosto de vinagre. Então, muito sábio, o que Pasteur fez foi aquecer esses vinhos e depois refrigerar, porque o processo de aquecer matava os micro-organismos e a refrigeração trazia de volta então o sabor, as características sensoriais do vinho. Mais tarde, em 1862, aplicando também essa técnica em leites, derivados, essa técnica ganhou um nome, o nome de pasteurização, que prolonga a vida de prateleira dos alimentos. Em 1801 a 1874, Gail Bourdin, em uma de suas viagens a navio, claro, né, gente? Ele percebeu que se ele quisesse tomar leite durante as suas viagens de navio, ele ia ter que colocar uma vaca a bordo. Não é muito prático, né? Digamos assim. Então, Gail decidiu concentrar o leite. Aí nasceu o leite condensado, que a gente conhece, caiu no gosto de todo mundo e também foi usado como um alimento para as tropas durante a guerra. Em 1959 a 1963, durante o programa Mercury, que foi o primeiro programa da NASA para mandar astronautas para o espaço, foi quando surgiu a liofilização, que é um processo de retirar a água dos alimentos a frio.
Depois vieram outras técnicas, como diminuir o pH do alimento. E hoje, o grande desafio das indústrias, pelo medo das pessoas de não saberem o que são os conservantes, o grande desafio é manter a segurança dos alimentos de uma forma um pouco mais próxima do natural, para poder tornar disponível para o consumidor alimentos com conservantes naturais. A indústria então tem buscado nos vegetais, nas hortaliças, substâncias naturais que podem ajudar a conservar, assegurar, não degradar o alimento. Essa foi apenas uma pequena história, grande história, para vocês sobre os conservadores, a história da conservação de alimentos. Eu espero que vocês tenham gostado e se ficou alguma dúvida, deixa sua pergunta aí, algum nome que você já viu em alguma embalagem, quer saber o que é? Deixa sua dúvida aí nos comentários que a gente responde para vocês.